bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Começando, gente, mais um Talkinização, hoje para falar de um assunto que é de interesse de todo mundo, não só do mercado cripto. A gente vai falar um pouquinho do cenário global, o que está acontecendo com o mundo, o que a gente pode esperar aí do cenário global, o que define uma recessão, o que não é uma recessão, enfim. Hoje a gente vai esclarecer tudo porque o Lorenzo Frazão está aqui com a gente, ele que é economista, enfim, a gente já se conhece aí, mas para quem não conhece o Lorenzo, uma apresentaçãozinha. Lorenzo, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Flávio, obrigado pelo convite, por participar do Talkinização pela primeira vez. Então, me apresentando aí brevemente, sou economista, consultor e analista de investimentos, mais de 12 anos no mercado financeiro tradicional e desde 2017 aí, tu já sabe, né, o pessoal, quem não me conhece, desde 2017 aí focado trabalhar com blockchain e criptoativos e sempre, no contexto aí da alocação de investimentos mais adequada para os investidores. E fico muito feliz com o convite aí para a gente estar conversando sobre o cenário econômico tão importante nesse momento, tão relevante, tão desafiador, né? E tão desafiador. Muito desafiador. Até porque, né, esse ano eu acho que chamou muito atenção a economia, assim, para todo mundo. Todo mundo começou a ficar com medo ali durante a pandemia, não sabia o que ia fazer, começou o lockdown, todo mundo parado dentro de casa, impressão de dinheiro, e ninguém sabia qual rumo isso ia tomar, né? E esse ano a gente já tá vendo a conta chegando, né? A gente tá vendo inflação, aumento de juros para tentar conter tudo isso. Fora isso, guerra entre Ucrânia e Rússia, China com clima tenso. Então, meu Deus do céu, são milhões de coisas e ninguém sabe para onde vai. Assim, se a gente mantém, eu sinto um clima muito de tensão ainda no mercado, muito de indecisão quando a gente olha para o mercado financeiro. Tipo, meu Deus, agora vai, não vai? O que vai acontecer? Eu queria saber um pouquinho de você. Como que você está olhando para todo esse cenário macro, né? Você está preocupado? Você acha que é um momento de cautela? Como que você está vendo tudo isso? Perfeito, Flávia. É muito bom a gente estar falando sobre isso, como eu tinha comentado. Realmente é um cenário de cautela e muito importante, né, nesse exato momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está vendo uma inflação, né, falando do cenário macro, uma inflação em níveis nunca vistos na história. Por exemplo, a inflação anualizada, né, no Reino Unido já está com previsões de bater na casa de 20% ao ano. Então, assim, algo que seria uma inflação de Brasil, né? Infelizmente, né, a gente é mais acostumado, mal acostumado com inflação, então a gente vendo essa inflação nos países desenvolvidos, né? Então, na Europa e nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, né, falando dos Estados Unidos principalmente, a gente vê essa inflação pesada e, por outro lado, uma atividade econômica também ainda pujante. Então, isso é um cenário muito desafiador. Por quê? Porque a gente vai estar saindo de anos de juros negativos, né? E as taxas de juros estão aumentando. Isso, né, em algum momento, vai bater na atividade econômica e realmente freando o crescimento. Então, quando vai chegar, em que nível vai chegar a recessão? Porque quando se aumentam os juros, primeiro, né, os ativos de risco, né, sofrem quando a gente fala de investimentos, mas vai chegar de fato na atividade econômica. Então, assim, ainda a gente não vê, né, hoje nós temos ali juros dos Estados Unidos indo para casa de 2,5% e com previsão de chegar a 4% ano que vem. Então, a taxa de juros lá, e isso, né, realmente vai frear a economia, deve frear, falando em economia americana. Qual vai ser o impacto disso, né, nas famílias, no investimento, né, no consumo, porque hoje ainda está muito pujante. Um dado que realmente eu fico até chocado quando eu vejo que nos Estados Unidos tem hoje 2 vagas abertas de emprego por pessoa, né? Então está faltando, tá tendo mais, tá sobrando vaga, né? Então assim, realmente a economia lá está muito forte e isso, algum momento vai frear, né? A economia vai sofrer porque os juros estão aumentando. Aí, Lorenzo, até desculpa te cortar. Isso é uma das Tranquilo. coisas que... Porque assim, ó, você é economista, você sabe tudo que acontece na economia. Mas para quem tá de fora, olha, por exemplo, os dados aí de emprego nos Estados Unidos, né? E daí você vê ali, pô, o dado saiu que tá tendo bastante emprego e na verdade tinha que ter vindo menos. Então, se tivesse menos emprego era bom, tá tendo muito emprego é ruim. Só que como você entender isso, né? Porque aí a gente fala de aumento de juros. Quando aumenta os juros, né, o objetivo é que a economia fique mais paradinha, né, que as pessoas não fiquem gastando muito. Quando abaixa os juros, o objetivo é realmente que a economia fique mais aquecida, que as pessoas comprem mais e tudo mais.
Então, por que esse dado? Pô, tem mais gente trabalhando, isso é ruim. Qual que é a relação disso? Como que na economia os economistas olham para isso? Porque quem está de fora fala assim, ó, tem mais gente trabalhando, então tá bom. E é ruim, e sinceramente, é ruim falar que tá sobrando emprego, teria que ter mais, tá mais fraco o mercado de trabalho. Isso me dói falar isso, né, como pessoa, mas né, pegando sob a ótica econômica, quando a gente fala da atividade econômica, ela está acelerada, está sobrando emprego, está mais forte do que esperado, porque em algum momento essa atividade, como já está sendo pressionada a inflação, na verdade, começa a ter, né, não está sobrando emprego, não está aumentando a produtividade, né, da economia, e aí vem a inflação. Então acaba tendo, por um lado, reduz o desemprego, mas as pessoas, na média, ficam mais pobres também por causa da inflação. Então, assim, por isso a gente fala, a economia está muito pujante, está sobrando emprego, mas não está acompanhando o aumento da produtividade e, por consequência, a inflação está se mantendo elevada, o que diminui a riqueza, né, em níveis reais. Então, assim, teria que ter um cenário ideal, um aumento da produtividade, de modo a que não impactasse, não gerasse inflação. Mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma inflação persistente, mas sem aumento da produtividade. Isso aí, lá, mas um gargalo também no Brasil, isso é um problema histórico, então tem esse fato. E nos Estados Unidos, o que acontece ainda quando a gente fala de juros, e falando do Banco Central, o que ele está vendo? O Banco Central americano, ele está comemorando, por exemplo, quando o índice acionário cai. Por quê? Porque, e aí, claro, vamos falar isso até em relação a criptoativos, né? Porque quando cai, né, a renda variável, né, se desvaloriza, existe lá um portfólio médio do americano, que é o índice 60-40, que é 60% né, ações, 40% renda fixa. Então, isso ele desvaloriza e isso tira o ímpeto de consumo das pessoas. Então, assim, se minhas ações estão subindo, meu patrimônio está valorizando, eu vou gastar mais. Então, Sim. isso tem ali, isso tira a confiança do consumidor e freia o consumo. Então, pela primeira vez, a gente está vendo os membros do Banco Central americano comemorando quando os índices acionários caem. Então, e por quê? E eles são muito cautelosos para não repetir um erro lá na década de 70, 80, onde eles acharam que, beleza, teve um surto inflacionário, questão de crise do petróleo, sempre o petróleo no meio, né? Na década de 70, 80 e agora. Né? Teve lá uma inflação, né, por causa da crise, né, do Golfo, das guerras também, e aí subiu o preço e tudo, mas eles não subiram os juros né, na magnitude ideal, e a inflação foi persistente. Aí veio o Paul Volcker, que foi um presidente do Fed, que jogou lá na estratosfera, onde a gente fala os juros nos Estados Unidos. Né? Então, realmente, eu nem me lembro o número agora exato, não vou falar porque posso errar, mas realmente mais de 20%. Então jogou muito. Então eles não querem dar menos juros agora e ter que voltar atrás no futuro. Então, por isso eles estão até comemorando que a Bolsa, né, quando a Bolsa dá uma caída, e reafirmam que não passou, o pior não passou ainda, né? Então, por isso, né, pessoal, e eu sou desse sentido, tem que ser muito cauteloso com os juros, porque que nem a gente viu no Brasil, e a gente falava isso até nos nossos morning calls antigamente. Por que no Brasil jogaram o juro muito baixo? Porque foi demais, tiveram que subir mais do que necessário agora. Então tem que ter um princípio da prudência quando a gente fala de decisão de juros, na minha visão, né, até o princípio da prudência é o princípio da contabilidade, mas que eu gosto de aplicar na economia também. Então, ainda mais com juros, porque se baixou mais do que devia, uma hora vai ter que subir mais ainda para tirar o atrasado, e se agora, tipo, lá e aqui no Brasil também, baixar antes do tempo, pode ter um custo ainda maior. Então, essa é a minha visão. Claro que tem outros fatores que a gente não controla que podem fazer mudar esse cenário. A gente tem essa questão que, a gente está falando, a gente passou uma pandemia, passou agora guerra na Rússia com a Ucrânia. Passou entre aspas, né? Porque Não, estamos. agora lockdown de novo na China.
Até que ponto também esse lockdown é necessário na China? Nada contra o lockdown, né? Pelo amor de Deus, gente, não é um julgamento ao lockdown. Mas até que ponto esse lockdown na China ele tem sentido? Porque eles já fizeram um lockdown Covid zero esse ano, né? Deu para ver que o Covid zero não tem, impossível um Covid zero. Né? Não tem como controlar, a não ser que você tranque todo mundo numa caixinha. Então, aí agora fizeram um outro lockdown. É extremamente afetada a produção, a economia do país e fora também, né? Levando em conta que a China é uma grande potência. Então, assim, Covid tá aí ainda, não na proporção que estava antes, mas tá aí ainda. Guerra entre Rússia e Ucrânia. Taiwan aí também agora derrubou um drone, que eu vi, tava vendo essa semana, derrubou um drone lá da China, alguma coisa assim. Meu Deus, tá tudo meio tenso, né? Ainda tá tenso, ainda tá tenso. A gente nem tinha falado de China ainda, porque, né, a China com essa política aí de lockdown de Covid zero, né, esses lockdown, na maior cidade, na mais populosa cidade da China, por exemplo, isso tem impacto realmente no crescimento, no consumo de matéria-prima, minério, né, até o minério tem caído nos últimos dias, porque realmente vai ter uma desaceleração e podemos ter algo muito inédito histórico esse ano. Não dá para afirmar ainda, mas é possível que o Brasil cresça mais que a China. E aí, claro, depende ali de alguns dados ainda, mas está caminhando para essa possibilidade. E realmente isso é um fato inédito. E a China é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe como está lá o sistema financeiro dele, não é aberto, né? É obscuro, a área de construção civil. Tivemos o caso da Evergrande, que, né, foi a falência, né? Mas o governo socorreu, e agora está tendo o caso das pessoas não estarem parando de pagar, né, os seus financiamento imobiliário. Não é nem financiamento, né? É o financiamento, mas por quê? Eu não digo financiamento imobiliário, porque geralmente poupança do chinês são imóveis. Então ele tem um imóvel, ele investe em outros, né? Então assim, só que eles estão parando de pagar porque está tendo risco das construtoras não entregarem os apartamentos. Então eles estão até parando de pagar por causa disso. Então tem até uma questão que poderia acontecer, que a gente não sabe, que é alguma questão de convulsão social na China, né? Então seria um risco que a gente uma caixinha de surpresas a China, né? Então A gente não poderia ver, assim, posso estar falando uma grande besteira, mais ou menos o que aconteceu na crise de 2008, assim, ver realmente grandes empresas, grandes bancos em falência. aí pode, porque a gente não sabe quem está exposto ao risco dessas construtoras. Será que, se uma construtora chinesa quebrar, será que um fundo americano, um fundo europeu investiu, um banco emprestou? Então, assim, o sistema financeiro é muito interligado. Então, assim, pode acontecer algum problema sério, com certeza. É um cisne negro. Não ser um cisne negro porque a gente já está falando, mas pode acontecer alguma coisa, né? Então, bem complicado, porque estamos falando de um país que é uma ditadura, não é? Ele tem ali o shadow banking, então temos que ficar muito de olho nisso. E aí, Lourenço, a gente fala de China, que o clima tá tenso, até tem umas teorias da conspiração, né? Porque China e Rússia são aliadas, aí tem essa questão da produção, e a China e a Rússia também são uma potência, né? E agora a Rússia também cortando aí, enfim, o gás, né, para a Europa, e todo mundo preocupado com o inverno europeu, que talvez eles estejam se unindo daí para realmente se tornarem a grande potência realmente mundial e derrubar os Estados Unidos. Então, assim, tem várias teorias, né? A gente só fica nessa porque, na verdade, a gente não tá lá com os grandões para saber o que está acontecendo. Mas o clima na Europa também é muito tenso, né? E o inverno está chegando na Europa, que é extremamente preocupante. Na Europa, quando a gente fala de Europa e a dependência da energia, do gás russo, a gente fala uma questão econômica, mas uma questão que nem tu falou, né, do inverno, questão social, muito, muito importante. Então, como vai ficar isso, né? Então, Putin aí está hoje com um poder de barganha muito grande. Agora, no verão, né, já teve vários problemas com energia, por tá faltando energia. Tiveram com calor extremo até desligar reatores de energia nuclear na França. Enfim, realmente, estrategicamente, a Europa como um todo falhou, na minha visão, né, atrás, né, com as políticas energéticas. Ficou muito na mão do Putin. E isso vai afetar, em algum momento, né, o crescimento.
o custo lá em cima da energia. Por exemplo, estava vendo nos dados um comércio que gastava 10 mil euros, 12 ao ano, né? O custo de energia está gastando 40, 50. E que daí não vai valer a pena ficar aberto durante o inverno. Não vai, daí não vale abrir, e alguém vai pagar a conta, o negócio vai fechar. Então, assim, então falando do comércio, mas aí as pessoas, né? Então, claro, né, os governos vão fazer o máximo pelas pessoas, mas vai ter um impacto aí pesado, na minha visão, na questão econômica. E é por isso que a gente vê cada vez mais o euro perdendo força em relação ao dólar, e na minha visão, né, claro, aí, visão do Lorenzo, eu penso, né, que o preço justo é entre 0,80 e 0,90 do euro em relação ao dólar. Então, assim, eu vejo que isso aí tá os dias contados e realmente o euro vai se enfraquecer. E aí, claro, aí tem a questão da assimetria entre os países, né, da Europa. A gente fala da Alemanha uma coisa, mas a Alemanha leva nas costas, né, vários outros países que têm déficits, né, muito grande, né, produtividade muito baixa. Então, até quando a Alemanha também vai levar nas costas a União Europeia? Enfim, é um assunto que a gente, para cada país, cada bloco, né, se for pegar e falar só da Europa, uma coisa, falar, pega Europa e Rússia, Até amanhã falando. põe a China, daí, os Estados Unidos, e nós nem falamos de Brasil ainda. Não, a gente nem entrou no Brasil, né? Porque eu quis pegar um cenário um pouco mais amplo, né? Porque assim, até agora, os últimos meses no mercado cripto, até esse último mês não foi tão incrível. Mas a gente viu aí um mês muito positivo no mercado cripto e no mercado internacional também, né? Pô, subindo muito, até eu falei, nossa, não tem nem por que subir, né? Até teve gente que falou, mas já saímos, não estamos mais no bear market. Eu falei, gente, não esqueçam que no bear market a gente vai ter momentos aí que o preço das coisas vão subir. É claro que depois Sim. voltar a cair de novo, né? A gente não tem bola de cristal, mas o mercado, ele é feito de ciclo. Mas assim, se a gente olhar para tudo que está acontecendo no mundo, não tem por que estarmos otimistas nesse momento, né? E sim, por que estarmos cautelosos, né? Eu não sou economista, sou jornalista, mas eu vejo uma cautela necessária aí, né? Então, cautela necessária, você olhando para tudo que está acontecendo. Pô, tá Sim. meio tenso. Então, o que eu vou fazer agora nesse momento para me proteger, tentar me proteger? Eu acho que é bem por aí que a gente tem que olhar. Até porque, Lorenzo, muita gente nem essa parte econômica mesmo, que nem eu tava brincando com você, e é fato, né? Você olha um dado lá, pô, tem mais gente empregada, que bom, né? Mas na verdade é que ruim. E daí muita gente não entende isso. Muito se fala em recessão também, as pessoas não entendem o que é recessão. E as pessoas ficam na dúvida, e aí, se confirmou uma recessão? Há um mês atrás eu ouvi falar em recessão técnica. Afinal, quando se confirma uma recessão, que impacto a confirmação de uma recessão teria no mundo? Como seria isso, assim? Explica pra gente. Porque na minha cabeça é um nó, e eu tenho certeza que na cabeça de pelo menos uma pessoa que tá escutando a gente deve ser um nó também. Então, quando a gente fala de recessão, a gente pega a recessão técnica, né, recessão econômica de fato. Recessão técnica, né, basicamente quando a gente tem 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Né? Então, quando a gente pega, né, uma recessão técnica, esses são essa sequência. E aí, quando a gente fala de recessão econômica, aí já quando passa de 2 meses, então acima de 2 meses, 3, 4 meses consecutivos de queda no PIB e de deterioração de outros indicadores econômicos. E depressão econômica quando já passa aí entra no segundo ano, né, de queda consecutiva, né, no PIB. Então, assim, aí seria a depressão econômica, mas o que tem visto, né, vai ter recessão? Na minha visão, em algum momento, sim. Mas não acredito que vamos entrar numa recessão econômica de fato. Na minha visão, eu acredito que, claro, o Banco Central o americano, né, falando do macro, iria trabalhar para ter uma recessão técnica, então de não ter mais do que 2 trimestres de queda no PIB, e realmente, a partir daí,
a gente passe a ter uma recuperação. Então, mas basicamente isso. Aí a técnica são 2 trimestres de queda no PIB, daí passando disso a gente entra em recessão econômica. Mas então já estamos numa recessão técnica, né? Agora Por, tu me pegou. Deixa eu pegar porque uma... eu lembro, agora eu não lembro quando foi, mas faz pouquíssimo tempo que eu tava vendo, provavelmente no Infomoney, que é o site que eu realmente acompanho, e estava falando em recessão técnica, deve ter sido após o dado do PIB americano. Até tô procurando aqui, ó, recessão técnica. Deve aparecer notícia para mim enquanto a gente fala. Mas estavam falando já, ó, até uma semana atrás. Na verdade, eu vi há mais de uma semana atrás. Ó, o PIB dos Estados Unidos cai para 0,6% e confirma a recessão técnica. Mas a gente não viu, assim, a gente, claro, viu os mercados reagindo, os mercados recuando bastante, né? Até porque a gente teve anos muito positivos, né? Na renda variável, aí a gente teve anos muito positivos para o mercado cripto, para a bolsa no exterior, enfim. Só que a gente agora viu realmente um recuo bem grande, mas com essa recessão técnica se confirmando, a gente não viu uma volatilidade gigante no mercado. O que acontece? A gente teve essa recuperação dos preços, né, porque realmente ali o mercado, né, ele ajusta, ele não vai ter uma queda de elevador, né, então ele dá umas oportunidades, e também teve o fato que a gente pegou o verão americano, né, então o verão americano é um período mais tradicional positivo aí no mercado, né? E onde também os fundos fazem realocações e acaba os grandes fundos, os endowments, e aí então acaba tendo um fluxo positivo para geralmente, né, para renda variável. Então isso acaba puxando, e o mercado ele antecipa geralmente, né, os movimentos. E essa queda e essa recessão técnica, essa correção no PIB, né, ela deve ser revertida, né, nos próximos meses ali com a força que a gente está vendo no mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente deve manter e não entrar na econômica, né, de fato agora, porque só esse indicador tá vindo, né, negativo, né, o PIB. Então, na recessão econômica tem a deterioração de outros indicadores também, com o aumento do desemprego, né, também, que é o que não está tendo agora, né? Então, isso aí, de fato, e vem nessa queda do PIB, vem pela falta que eu falei no começo lá da produtividade, né? Então, aumentou trabalho, não aumentou salário e produtividade e está tendo inflação, né? Então, assim, o que acontece? A gente está vendo o PIB, né, enfraquecendo, né, entrando ali na recessão técnica, mas não dando sinais de entrar na recessão econômica pelo fato de não ser postergado não ter mais, né, outras quedas, mas a gente está vendo a inflação persistindo alta. Por quê? Porque a produtividade não cresceu. Então, isso que a gente tem que pensar, que a produtividade não cresceu e a inflação segue alta. E o preço das ações teve essa recuperação, mas ainda deve ter alguns ajustes. Eu vejo que o S&P 500, o Nasdaq, principalmente o S&P, porque Nasdaq, né, as empresas de tecnologia já tiveram uma correção, uma queda mais acentuada. Então, as empresas do setor tradicional podem, em algum momento, sofrer mais também. E aí o S&P 500 que tende a sofrer. Uma coisa interessante que a gente fala de juros aumentando nos Estados Unidos, um ativo que diretamente impactado de forma negativa é o ouro, né? O ouro visto como uma reserva de valor, e aí o Bitcoin também, né? Porque o ouro tradicionalmente é uma proteção, mas se o meu dinheiro está rendendo 4% ao ano num título americano sem risco, muito grande investidor vai pensar, não vou tirar do ouro, vou deixar nos títulos do governo americano. Quando a gente vê, né, a gente vê o aumento de juros, a gente acaba vendo a renda fixa ficar mais interessante, né? Até porque é mais estável, né? É mais seguro do que a renda variável. Então muitas Sim. pessoas acabam migrando. Então eu lembro quando todo mundo começou a ficar com dúvida, ai meu Deus, mas por que cripto tá caindo? Né? Por que o Bitcoin está caindo? Se tem toda a questão do fundamento, se falam, né, que o Bitcoin é uma reserva de valor, mas também muita gente está no mercado cripto por pura especulação. As pessoas não estão, a maioria não está por fundamento, a maioria está ali para especular. Então está ali para especular no mercado tradicional, está ali para especular em cripto também. Então no momento que não fica mais
nossa, tá super interessante, sai e vai para renda fixa, né? Que é o Sim. que a gente viu acontecer. E a gente vê isso lá e aqui no Brasil também, porque hoje já vai fazer 2 anos e meio, né, que as pessoas que investem em renda variável estão sofrendo, e hoje a renda fixa está pagando taxas, né, fantásticas, né? Então, com a Selic em 13, quase 14%, a renda fixa aí com taxas muito altas. E lá fora está começando a acontecer isso também. Então, Sim. os títulos lá americanos, né, pagando juros reais, o que não fazia tempo que não acontecia. Títulos de curto prazo pagando juros reais muito bons, né? Então, as pessoas ficam mais conservadoras, né, nesse cenário. Com certeza. E aí, Lorenzo, eu não ia entrar muito em Brasil, mas eu quero entrar agora em Brasil um pouquinho com você, né? Porque a gente tá falando de aumento de juros e aqui subiu bastante os juros também. Então, assim, o Brasil, ele agiu na hora certa? Mais certo do que os outros lugares, os outros países? Nós erramos, mas acertamos, né? Então, por quê? A gente errou, na minha visão, por ter baixado muito os juros e mantido um pouco mais do que deveria naqueles níveis de 2% ao ano de Selic. Mas começamos a subir mais tarde, mas subimos rápido. Então, com os juros agora nessa casa aí dos 13,75, a gente está, na minha visão, no limite. Pode ter alguma surpresa e ter mais uma alta residual, pode, mas nós estamos mais próximos de baixar os juros do que os Estados Unidos ou outros países. Então a gente está melhor, na minha visão, do que outras economias em relação aos juros. Vamos começar a baixar antes, né, do que o resto do mundo. E aí eu vejo que a gente deve performar bem. Porque nós somos um país que tem todos os insumos, né, e está passando por reformas que vão trazer a sustentabilidade de um PIB saudável, né, vindo do investimento privado. Então, assim, eu vejo que a gente está num cenário muito, muito positivo para o Brasil. O nosso agro também é muito forte, né? Se a gente vê, assim, nosso país tem um potencial gigantesco, sempre teve, né? Sempre Então, tivemos. continua tendo um potencial gigantesco. Mas a única coisa que me preocupa nesse momento, agora falando como Flávia mesmo, é o cenário político, independente, gente. A gente não vem discutir política aqui, a gente nem vai discutir política, mas é o cenário político. Então, assim, pô, legal, o Brasil aumentou juros ali na hora certa, tudo, né? Mas o resto do mundo tá meio um caos. Política a gente não sabe para onde vai, o que vai acontecer. Nesse cenário, o que eu, Flávia, investidora, fiz? Eu busquei diversificar cada vez mais a minha carteira, né? Para me proteger realmente de qualquer situação que a gente pode ter aí que a gente não está prevendo. Porque é isso que eu acho que os investidores têm que pensar, pô, ok, cenário mundial aí não tá legal, mas e o que vai me impactar isso, né? O que eu tenho a ver com isso lá, que a China tá, sei lá, tá fazendo lockdown, que os Estados Unidos estão aumentando os juros, de que maneira isso vai impactar a minha vida e como que eu posso me precaver de tudo isso. Então, na minha concepção, eu busquei realmente diversificar mais meus investimentos. Não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado, mas assim, eu queria saber de você, Lorenzo. O Lorenzo economista e o Lorenzo investidor também. Como é que as pessoas olham para tudo isso que está acontecendo no mundo e falam assim, ó, isso vai impactar na minha vida sim, e o que eu preciso fazer para, tipo, diminuir esse impacto? Perfeito. E aí você falou uma coisa importante, Flávia, que é a diversificação. Então, assim, o que a gente sempre viu muito, infelizmente, no mundo de criptoativos, as pessoas vendo só cripto como investimento, como alternativa. Mas não, esse tipo de investimento tem que ser uma parte da carteira. Então, o que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, que não tinham essa visão, estão passando a ter pela dificuldade. Eu falo, no momento bom tudo dá certo, ninguém quer falar da coisa do momento ruim. Agora estão aprendendo aquilo que a gente falava sempre. Você vai investir em criptoativos ou em ações, algo que o valor que não vai ser necessário o uso em 2, 3, 5 anos. Perfeito? Então, porque você começou um ano atrás, você comprou cripto, você pode estar no 0 a 0, né? Tá perdendo, né? Um ano atrás está perdendo, mas se não está precisando, ok, deixa lá. Outro Sim. valor que você precisa por alguma questão
de mudança de vida, né, pessoal, você tem que se proteger. E aí eu falando da Flávia, a Flávia está no momento que a vida dela está mudando. Então, está vindo o herdeiro, então vai mudar a configuração da família, vai ter que ser mais cautelosa, vai ter que diversificar, vai ter gastos. Então, assim como a gente fala, quando a gente faz um planejamento financeiro para algum cliente, tem que cuidar até esses pontos pessoais. E como o cenário global está mais difícil, naturalmente, a pessoa que está no momento da vida com um possível aumento de gastos, enfim, ou mudança, tem que se tornar mais cautelosa. E aí diversificar, e entrar na renda fixa, aproveitar, porque hoje o dinheiro de forma nominal está rendendo quase 1% ao mês, né? Então, assim, não é algo que é muito bom. Eu tenho um cliente, por exemplo, que reservou um valor lá para investir na clínica, vai montar uma clínica nova e o dinheiro está todo a renda fixa com liquidez imediata. Só que cada mês que passa, que a obra atrasa, tá ganhando um valor muito bom na renda fixa. Até o ponto de falar, meu Deus, Lourenço, eu acho que será que eu vou fazer a clínica porque estou ganhando X aqui que sem trabalhar, mais um, Começa esse pensamento. 1% ao mês aqui, ó, sem fazer nada. Então, mas eu falei, não, é para sempre isso. Então, os juros tendem a cair ano que vem. Então, assim, mas tem que diversificar, tem que buscar as alternativas. Pô, tem agora uma coisa fantástica, que são, né, tem na LIC os tokens, né, de recebíveis, então tem lá um juro real pingando na conta, então dá para se programar para manter o valor investido ali por um prazo curto, de acordo com os objetivos. Então, é isso, tem que diversificar mesmo, tem que diversificar e não ter vergonha de deixar o dinheiro no colchão, entre aspas, né, rendendo ali um jurinho, né, sem que não seja em Bitcoin, Ethereum, por exemplo. Diversificar e diversificar com segurança, né? No que você sabe. Também não adianta, eu vou comprar ação e nem entende nada desse mercado. Vou Sim, comprar cripto e nem entendi nada de cripto. Então, diversificar no que você sabe. Um ponto que você tocou aí, que são dos tokens de ativos, e não é porque a gente está fazendo aqui o tokenização, né? É porque realmente, assim, tokenização de ativos, quando eu entendi realmente o potencial disso, que seria como se fosse uma renda fixa em cripto, para quem não entende. Então, meu Deus do céu, é sensacional. Aí isso te traz um retorno, às vezes, muito melhor do que realmente se você tiver na renda fixa, se você tiver com um CDB, por exemplo. Então, acaba sendo interessante. Mas você não vai botar todos os ovos na mesma cestinha, você tem que diversificar, né? Então, eu já sim, mesmo, assim, até você falou de cripto, eu já cheguei a ter 100% da minha carteira em cripto. Mas era um momento que, assim, conscientemente eu sabia que eu poderia tomar aquele risco, né? Era o certo? Não era o certo, mas foi o que eu fiz naquele momento. Não era o recomendável, era faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas foi o que eu fiz na época. E depois eu comecei a mudar. Eu falei, bom, vou diversificar aqui, que é a melhor opção. Então eu acho que nesse momento, diversificação de carteira, em qualquer momento, né? Diversificação de carteira é a melhor forma de você se proteger, porque aí você não está ganhando em cripto nesse momento, mas você está ganhando ali em renda fixa, você está ganhando, sei lá, num sim. dólar, você está dolarizado. Você tem, em alguma parte você está ganhando e vai estar sempre ganhando, né? Eu acho que é por aí. Isso mesmo, tem que estar sempre tendo um retorno e os tokens, né, de recebíveis, né, por exemplo, fazem essa função e quando o cenário estiver mais claro, a gente pode voltar a tomar um risco maior, né? Então tem que eu falo, pô, eu sou também assim, eu sempre fui fã e acredito na tokenização piamente, né, para tudo. Então, assim, e a gente está tendo cada vez acesso a melhores oportunidades, né? Então porque eu tenho trabalhado também com alguns projetos de captação para empresas, né, de recursos, e a gente vê, né, que fica muito, aí já entrando na parte técnica, fica muita taxa no intermediário, e ali com a tokenização a gente consegue reduzir esse custo e realmente todo mundo acaba ganhando, porque fica hoje um retorno muito grande aí que não é acessível ao grande público. E cripto aí, né? Pô, aí cripto a gente fala, a tokenização vai virar o normal, né? Vai ser o normal.
Então, para nós que somos do mercado tradicional, compra ação, demora 2 dias para liquidar, tem que transferir de uma corretora para outra, uma burocracia, assinar papel, meu Deus, né? Então não é teu, tá lá na blockchain, passa para onde tu quiser, é muito registrado, seguro, então isso é o futuro e acaba refletindo em menores taxas na renda fixa, né, quando a gente fala de tokens, pô, daí entra a LIC aí com os produtos, né, que são de primeira linha. Lorenzo, vou deixar você fazer essas considerações finais aí, dar dica para o pessoal, o que o pessoal fazer, como olhar para o mercado, os cuidados que tem que tomar daqui para frente, né, que já deveria estar tomando, mas que tem que tomar daqui para frente, e a gente finaliza aí nosso podcast. Maravilha. Obrigado, né, pessoal, aí pela oportunidade. Mas basicamente isso, pessoal. Então, público que está nos ouvindo, a questão de cuide, né, do seu patrimônio, tenha em mente que o cenário é desafiador, falando de forma global e nacional, muitos desafios. Então, bolsa caiu, Bitcoin caiu, vou comprar tudo. Não, calma. Então, vai aos poucos. A gente está no mercado de baixa, então, assim, não se sabe quanto vai durar. Então, assim, diversifiquem, vão comprando aos poucos, né, criptoativos, ações, mantenham liquidez. Vou viajar ano que vem, vou querer trocar de apartamento. Mantenha esse dinheiro, né, de uma forma segura, numa renda fixa. E o restante, né, se planeje bem e corra um risco, né, de acordo com o que você pode. E tenha em mente que o cenário é desafiador e então a diversificação é essencial. Mantenha-se informado, né, porque o que a gente está falando hoje pode mudar semana que vem. A economia é totalmente interligada, né, com a globalização, então a gente tem que estar sempre, não olhando os investimentos sempre, mas uma vez por semana, cada 15 dias, olhar, ver como que está o cenário, se a minha carteira de investimentos está de acordo com esse cenário econômico global. Então, isso, né, que eu quero frisar. Contem aí também, precisar de ajuda aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, estou à disposição. E, mais uma vez, obrigado, Flávia, por estar aí convidando para participar do Talkinização. Obrigada a você, Lorenzo. Muito bom ter você aqui. Entendi muito melhor agora sobre essa parte de recessão e tudo mais. Tenho certeza que esclareceu muita dúvida do pessoal. Trouxe bastante consciência, porque eu acho que é isso. A gente tem que ter pé no chão, consistência nos investimentos, diversificar a carteira aí, ficar atento a tudo que está acontecendo no mercado. Lorenzo, novamente, obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Muito bom mesmo. Pessoal, sigam o Lorenzo nas redes sociais, Lorenzo Frazon, né? É só assim, né? Ou tem alguma coisa? Lorenzo.frazon no Instagram e @_ Frazon no Twitter. Bom demais, bom demais. E pessoal, lembrando para vocês, 9h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, então não é todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está no YouTube aí com o Hora Cripto, trazendo análise do mercado para vocês, muita informação. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Lorenzo. Obrigado. Tchau, pessoal.